Nós vimos na primeira aula as técnicas radiológicas, a importância de você exigir que a radiografia esteja bem feita, para você não incorrer em erro de avaliação da radiografia. Vimos que a radiografia precisa ser em PA e perfil para a gente obter o máximo de rendimento, visto que nós vamos analisar em dois planos uma estrutura tridimensional, que muita coisa ficou oculta atrás da silhueta cardíaca, enfim, uma análise mais adequada, radiografia em pé e perfil. Então, todos os 5 aspectos técnicos que a gente salientou. Bom, agora a gente vai analisar a radiografia propriamente dita, as patologias que possam estar presentes. Então, a gente analisa a radiografia de tórax de uma maneira para sistematizar direitinho, a gente analisa de fora para dentro. Então, primeiro a gente avalia a caixa torácica, e a caixa torácica constituída pela estrutura de partes moles e a estrutura óssea. Depois a gente avalia a pleura e o diafragma, que são as estruturas que envolvem os pulmões propriamente dita. Depois a gente analisa o mediastino, que é a estrutura que envolve o pulmão internamente, né, delimita os pulmões internamente na radiografia. Depois os zíros e aí sim o parênquima pulmonar. Então a gente segue essa rotina exatamente para a gente não pular etapas e não cometer erros. As informações que a gente tem que obter na radiografia de tórax tem que ser assim, as melhores e as maiores possíveis, visto que é um exame muito simples. Então a gente tem que tirar o máximo dele. Então vamos lá. Vamos analisar partes moles. Vou primeiro colocar aqui, pronto, apresentação de slide, as partes moles. Então, o que a gente tem nessa radiografia aqui? O título já está mostrando que é uma cisticercose, né? Mas o que a gente vê aqui, que se a gente olhar direto para o campo pleuropulmonar, eu vou ver uma série de imagens densas que podem me sugerir lesões granulomatosas, cicatrizes calcificadas, etc. Mas se a gente seguir a nossa rotina, a gente vai em partes moles, a gente tem essas estruturas também. Na radiografia desse paciente, você tinha essas estruturas pelo corpo todo espalhado, tá? Nos músculos. Isso é cisticercose. É um exemplo de como a gente tem que olhar efetivamente de fora para dentro. Outro aspecto importante a gente tem que lembrar quais são as estruturas normais da parede do tórax e observar se elas estão presentes, né? Então, nessa fotografia aqui, eu observo a linha companheira aqui da clavícula, é um dado importante, está mais bem visível aqui à direita. Esta radiografia está rodada, só para lembrar que a gente tem que analisar sempre esses aspectos técnicos. Talvez você veja alguma coisa um pouco distorcida, um pouco diferente, simplesmente porque tem alguma alteração técnica. Então, aqui, ó, a borda interna da clavícula está aqui, a outra está aqui, e a apófise espinhosa aqui. Nossa radiografia está rodada, por isso que eu vejo, provavelmente, essa linha companheira da clavícula com mais nitidez, e aqui não vejo tão nitidamente. Tá? Aqui eu vejo uma penetração da radiografia, aqui eu vejo outra. Aqui está mais penetrada, aqui menos penetrada, provavelmente por conta da rotação. Mas o que importa aqui é que a gente olhando assim de estalo, né, a gente vê que está mais escuro, né, do que o outro lado. Mas se a gente observar melhor, o sombreado da mama não existe aqui, isso é um caso de mastectomia, né, e isso pode implicar em alterações, né, clínicas que o paciente apresenta. No outro caso aqui, a mesma coisa, a gente vê nitidamente que esta radiografia aqui tem uma densidade, esse lado, né, tem uma transparência diferente dessa, o sombreado da mama está ausente, isso é uma imagem que está muito granulada, mas enfim, o que importa é a gente entender que a gente deve buscar as estruturas normais para ver se estão todas presentes. No caso, mastectomia novamente. Nesse caso aqui, a gente vê que existe uma densidade bem nítida em ambas os terços
a metade inferior de ambos os hemitórax, uma densidade assim, bem exuberante. E se a gente prestar atenção, e a gente precisa ver a radiografia prestando atenção, eu sempre recomendo que a gente olhe uma radiografia, primeiramente, de cerca de 1 metro, 1,5 metros de distância, para você ter uma ideia global, como se fosse uma avaliação com uma lente grande angular, e depois chega pertinho para ver detalhe com uma lente de zoom, né? Então a gente chega aqui pertinho e eu vejo que tem uma linhazinha tênue aqui, tem outra imagem, uma linhazinha tênue aqui, está bem mais nítido e tem um duplo contorno. Então isso aqui é um caso de uma mulher com prótese de mama, tá? E é interessante que se a pessoa estiver desavisada, pode achar que isso aqui tem um infiltrado, tem uma densidade nas bases pulmonares bilateralmente, né? O que pode ser isso? Mas aí a gente poderia exercitar um pouquinho mais a história daquela, que a base da análise radiológica, que é a base da imagem do sinal da silhueta, duas estruturas de mesma densidade. Quando estão contíguas, adjacentes, a gente perde a delimitação entre elas. Então eu vejo a delimitação do coração direitinho, de um lado e de outro, sei que o coração é uma estrutura anterior. Então, se isso aqui fosse um infiltrado, ele estaria localizado posteriormente. Aí a gente vai para a radiografia em perfil, o perfil está limpinho, não tem nada aqui posterior, gradiente de penetração da coluna, a coluna mais branquinha aqui em cima, mais escura aqui, mas a densidade está aqui na frente, extrapulmonar. Não tem nada a ver com pulmão, isso aqui são as próteses mamárias, salientando novamente a importância do perfil na radiografia. Mais um caso em que a gente vê novamente a mesma imagem de mais densidade nessa localização, mas a gente percebe aqui um duplo contorno. Isso aqui é a prótese de mama, né? E que o perfil mostraria a mesma alteração que nós vimos ainda há pouco, aqui com mais detalhe, o duplo contorno, né? Sombreado da mama e o sombreado da prótese mamária. Aqui com mais detalhe o outro lado. Pode parecer absurdo, mas isso é muito fácil de ver. Depende. Depende do tamanho da prótese mamária, né? Depende da técnica radiológica. Eu já recebi uma paciente encaminhada por alguém que viu, examinou o laudo, não era um profissional, não era um especialista em pneumologia, pegou o laudo e o laudo dizia assim, imagem oblonga, só visível na radiografia em perfil, avaliar com tomografia. E era uma prótese mamária pequenininha, menor, onde dava para a gente ver que havia prótese, olhando com cuidado, analisando na radiografia em PA. Não precisava fazer tomografia alguma, era só olhar a radiografia com muito cuidado. Então vocês vão se deparar com essas coisas. Então, saber analisar uma radiografia com cuidado e com prazer, né? É bom ter prazer de analisar as imagens. Outra coisa que acontece, presença de mamilo. O mamilo é uma estrutura que vai aparecer como um aspecto nodular, projetada sobre as regiões dos peitorais, né? Seja em homem ou em mulher. Às vezes a gente encontra também mamilos densos no sexo masculino. Aqui a gente vê o sombreado da mama, bilateral. A gente vê que é uma radiografia muito rodada, apófise espinhosa, bordo interno da clavícula está aqui, o outro está aqui, então a radiografia está rodada. Isso pode trazer alterações no posicionamento. Então a gente vê aqui uma imagem nodular, nessa localização, e uma outra aqui, em uma posição diferente dessa. Por que está diferente a posição? Porque a radiografia está rodada. Então elas não estão diametralmente posicionadas, né? Certinho, bonitinho. Ok? Escápula fora do campo e tal, mas está rodadinho. Então está aqui o mamilo. Quando você tiver dúvida sobre isso, você pode fazer uma demarcação do mamilo com uma substância que dê contraste. Uma peça metálica, antigamente a gente usava bário, alguma coisa assim. Um outro aspecto aqui, essa está bem nítida, né? Um nódulozinho aqui, o outro nódulozinho aqui. Radiografia rodada, apófise espinhosa, bordo interno da clavícula aqui.
posição do mamilo fica diferente. Esse aqui está mais lateralizado, esse aqui está mais situado medialmente pela rotação. Aqui é um caso em que o indivíduo tinha um piercing no mamilo e aqui demarcou, mas a intenção não era essa. Apenas a radiografia foi feita no indivíduo que tinha um piercing. Mas que fique claro isso quando a gente tiver dúvida. Esse é um caso interessante de um paciente que eu acompanhava. O paciente tinha feito uma lobectomia para um adenocarcinoma e vinha fazendo radiografia de tempos em tempos, controle com um oncologista, comigo também. Ele tinha DPOC leve e tal. Então, um belo dia ele fez a radiografia e apareceu essa imagenzinha aqui. Tá? E o radiologista colocou no laudo opacidade nodular de baixa densidade projetada no terço inferior do pulmão esquerdo na incidência em PA. No perfil ele não encontrava. Esse paciente ficou apavorado, lógico, porque ele, ao longo dos anos, ele não tinha nenhum problema. De repente, um belo dia, num pós-operatório tardio de um tumor de pulmão, aparece um nódulo, apavorou. Então, o que a gente fez? Esse paciente, coloquei uma marquinha na consulta, a gente tinha a oportunidade de fazer a radiografia de tórax imediatamente. Então, quando ele chegou a mim, eu peguei um elozinho de uma espiral, de uma molazinha de caneta, né, esferográfica, cortei aquilo, prendi nos 2 mamilos do paciente com uma fita durex e devolvi ele para a clínica radiológica. Ele repetia a radiografia e a imagem radiológica foi essa aqui, ó. O elozinho aqui demarcado, o outro elozinho demarcado, eles estavam exatamente em cima do mamilo e o nódulo, então, era o mamilo. Então, pode parecer uma coisa prosaica, banal, mas isso deixou o sujeito sem dormir um dia inteiro até a gente conseguir fazer a consulta. E não é só isso, né? A gente precisa ter a qualidade nos nossos laudos, né? Lógico que tratar do paciente como um todo é muito importante, um estresse desnecessário que ele passou. Se o radiologista tivesse pelo menos sugerido a possibilidade de ser um mamilo, né, a pessoa já ficaria um pouquinho mais tranquila, mas isso não foi sugerido no laudo. Enfisema subcutâneo, isso é uma imagem inesquecível, é uma imagem de hipertransparência no meio da hipotransparência das partes moles, né? Nós vemos aqui uma radiografia rica do ponto de vista semiológico, né? Porque a gente vê isso aqui, a gente vê fratura de arco costal, pelo menos facilmente visível, tem pelo menos dois arcos costais fraturados, e tem aqui um tubo de uma toracostomia para drenar, possivelmente, um pneumotórax traumático, algum acidente, alguma coisa assim que causou essas fraturas. Esse enfisema subcutâneo pode ter sido causado pelo próprio trauma de tórax ou na introdução do tubo torácico, né, de drenagem torácica, e não é incomum acontecer isso. Na hora da introdução vaza um pouquinho de ar, enfim, alguma coisa. Mas essa é uma imagem para não esquecer. Tá? Às vezes ela é mínima, mas você tem que ver, compara. E outra coisa, olhando a radiografia, sempre compara um lado e outro. Olha aqui, esse lado aqui não tem nada, a escápula está no campo, essa radiografia foi feita em decúbito dorsal, foi feita em AP. Então a gente aqui não vê nenhuma alteração no subcutâneo, mas aqui a gente vê o ar se dissecando as estruturas, ok? Imagem para não esquecer. É aquela imagem da Mona Lisa que a gente fala lá na frente, na primeira aula. Bom, agora a gente, mais para dentro ainda, passamos de partes moles para as estruturas ósseas, seguindo o nosso caminho de avaliar externamente o que tem em relação ao pulmão. Parede torácica, agora os ossos. Bom, a gente olha essa imagem aqui e, primeiramente... um golinho d'água. Primeiramente, a gente percebe uma outra maneira de ver uma radiografia, é a gente dividir a radiografia ao ser analisada. Se você tiver alguma dificuldade, analisa compartimentalizada. Então, primeiro analisa terço superior, depois terço médio e o terço inferior. Se você tiver alguma dificuldade, se você estiver diante da radiografia, coloca um anteparo.
o envelope onde a radiografia vem, entendeu? Primeiro analisa a parte, ou a metade superior e a metade inferior. A gente vai comparar duas vísceras, né? Que devem ser iguais, a não ser pela silhueta cardíaca, que vai ocupar um espaçozinho no hemitórax esquerdo. Mas a gente comparando aqui, a gente vê que tem uma hipotransparência aqui, né? A gente vê esse espaço intercostal está completamente diferente desse, esse está completamente diferente desse. Aí, se você vai para a clínica, nós somos pneumologistas, não somos só radiologista, mas se o paciente tinha uma clínica de dor torácica, então isso tinha que ser informado, né? Para o radiologista também ficar atento. 52 anos, dor localizada em parede torácica anterior esquerda. Dor localizada a gente tem que olhar com muito cuidado. Quando a dor é difusa, às vezes é alguma coisa mal definida, é diferente de uma dor localizada quando o doente aponta o dedo e diz assim, está doendo aqui. Então a gente tem que avaliar a parede torácica, tem que avaliar a parede torácica e a pleura. Okay? Então, na parede torácica, esse paciente depois fez uma tomografia e mostrava a radiografia, vou voltar aqui, a radiografia de perfil já adiantaria muito, a gente veria que o pulmão não apresentava nenhuma alteração. A gente concluiria junto com a clínica e as radiografias que era uma alteração de parede. E aqui, na tomografia, mostrando que há esse arco costal aqui está completamente destruído, o que causa uma dor muito grande, que é uma reação muito intensa, né? O periósteo, vocês sabem que é extremamente vascularizado e enervado, isso dói pra caramba mesmo, tá? Então é isso que acontecia. Então ele tem uma metástase óssea, não sei de que tumor primário. Outra coisa importante é a gente avaliar esses aspectos. Quando você for avaliar se a radiografia está bem inspirada, ver as costelinhas lá, estão todas direitinho, você vai contar aqui que tem uma costela extra, uma costela cervical. Isso aqui, ela se insere nas vértebras cervicais. Isso aqui pode ser completamente assintomático, mas isso aqui também pode causar uma síndrome radicular, uma dor ou uma alteração vascular por algum fenômeno compressivo que esse arco costal supranumerário possa trazer. Entendeu? Volta e meia a gente vê laudo que não nem passa, nem cita, e isso aí está presente. Então a gente tem que estar preparado para observar a costela cervical. Isso aqui a gente vê cada vez menos. Uma toracoplastia. O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui foi uma retirada de vários arcos costais, de modo a acabar com algum espaço que haveria aqui, que poderia, dentro do tórax, por uma pneumectomia, por um pulmão destruído que foi pneumectomizado, por uma grande caverna que tivesse alguma bola fúngica que tinha sido retirada, que causou hemorragia, ou seja, alguma coisa em que você quer acabar com qualquer espaço existente nessa cavidade torácica. Então, isso se chama um tipo de colapsoterapia do tórax. Você colapsou a estrutura torácica ou você tirou o pulmão e acabou com uma cavidade que pudesse causar algum empiema, alguma coisa assim. Então, é uma devastação do arcabouço costal para acabar com qualquer possibilidade de haver um espaço onde possa se desenvolver uma infecção, alguma coisa dessa ordem. Alguns tipos de colapsoterapia também foram utilizados no tratamento da tuberculose no passado, quando não havia tratamento farmacológico. Então, se utilizava pneumotórax terapêutico, oportunamente a gente fez. Era um procedimento que você fazia 2 ou 3 pneumotórax por semana, durante meses, espetando uma agulhinha no tórax, na cavidade pleural do paciente, injetando ar lá para dentro. Isso tudo visualizado através de uma técnica chamada radioscopia. Era uma irradiação danada, uma emissão de raio-x intensíssima que pegava o paciente, médico, todo mundo. Então, isso já não existe mais, mas se fazia outrora, salvou muitas vidas. Então, era uma espécie de colapsoterapia. Uma outra colapsoterapia era a colocação de bolas de CIT, é a bola de ping-pong famosinha, né? Que a gente botar
o cirurgião colocava várias bolotas na cavidade pleural e amassava o pulmão, que deveria ter uma caverna ali, e onde crescia o bacilo de Koch, e você amassava literalmente aquela caverna, sufocava literalmente o bacilo. Então, essas técnicas de toracoplastia podiam ser utilizadas para isso também. Então, isso é um aspecto de deformidade torácica importante. A coartação da aorta tem um sinal muito interessante, muito característico, e recentemente eu fui perguntado sobre o sinal e faltou na hora a lembrança, o sinal de Hössler, né, que é essa erosão da porção inferior dos arcos costais, notadamente do terceiro ao nono, que são onde acontecem essas alterações. Pela coartação da aorta, há uma proliferação muito grande de circulação colateral, com uma pressão aumentada, bem intensa, e esses vasos intercostais sofrem essa alteração dessa pressão aumentada, né, e vão erosando a porção inferior da costela, onde passa o feixe vasculonervoso. Aqui mais algumas alterações, mais a mesma coisa, são erosões da porção inferior do arco costal. Tá? E isso aqui está aqui várias alterações, sinal de Hössler, que é exatamente isso aqui. O esquema, né, pela coartação da aorta, há um aumento da pressão dentro da artéria subclávia e as suas tributárias aqui, vai isso aí se reproduzindo nas artérias intercostais. Nessa radiografia, uma radiografia do ponto de vista de imagem também muito rica, em que a gente consegue identificar tecnicamente que esse paciente deve estar em AP, a escápula está bem dentro do campo, o paciente apresenta um marca-passo, aqui estão os eletrodos do marca-passo, né? Tem uma placa de ateroma nasal, no pulmão propriamente dito, a área cardíaca parece aumentada, aqui tem um sombreado da mama, né? Então, bom, o que tem no pulmão? Mas peraí, eu tenho que olhar tudo. Então, a gente vai ver aqui na cabeça do húmero a evidência de uma rarefação óssea, uma característica da doença de peito. Outro aspecto da osteoporose na radiografia em perfil, onde a densidade óssea está reduzida e a gente vê várias fraturas em cunha, né? Devido às pressões, forças, as linhas de força na coluna, a fratura do corpo vertebral se dá dessa maneira, formando uma cunha, e o paciente vai se curvando para frente. Quem nunca viu a nossa tiazinha, vovó, bem velhinha e tal, que vai ficando corcundinha com o passar do tempo? É isso aí, vai desenvolvendo osteoporose e vai havendo uma fragilidade do corpo vertebral, a pessoa vai ficando mais baixinha e vai se curvando por conta dessas fraturas que se acumulam na coluna. Isso é um aspecto da osteoporose que a gente vê notadamente na radiografia em perfil. Isso é um achado muito interessante que a gente chama de pseudo-aumento da área cardíaca. A gente vai olhar para essa radiografia, a gente vai ver que tecnicamente ela está um pouco mais penetrada do que o ideal. Eu estou vendo os espaços intervertebrais aqui com nitidez, mas também estou vendo aqui embaixo, então ela podia ser um pouquinho menos penetrada, mas a verdade é que a radiografia parece ter um aspecto de aumento da área cardíaca, mas trata-se de um paciente que tem uma deformidade torácica e que no perfil a gente vê com mais facilidade, e aqui né, e a cores, né, esse tórax infundibular aqui, né, e aqui na radiografia de tórax, o externo aqui bem aprofundado, né, e ele desloca a silhueta cardíaca para a esquerda, o coração já está posicionado para a esquerda e a gente vê quase que uma coluna desnuda aqui do lado direito, né? E aí, o pectus excavatum, que é isso que a gente acabou de ver, é o pectus carinatum, ou peito de pombo, né? Em que a gente vê uma deformidade do externo. Isso normalmente é um problema
estético, né? Não chega a ser um grande problema funcional. Às vezes, é um problema funcional e merece algum tipo de tratamento, mas esteticamente também merece, se assim o paciente desejar. E tem cirurgias para isso, para corrigir essa deformidade que pode deixar algum constrangimento para o paciente andar desnudo, alguma coisa assim. O que a gente vê aqui também, a gente pode exercitar um pouquinho aquela história de como o sinal da silhueta é importante para nós, e as bases do sinal da silhueta. Olha que interessante essa radiografia, tem muita coisa, muitos pontos de referência que são interessantes. Gradiente de penetração da coluna, a coluna mais para aqui embaixo vai ficando mais escura, né? Um pouco mais escura, e os diafragmas, eu posso identificar direitinho quem é o diafragma direito e quem é o diafragma esquerdo. O diafragma direito vem até aqui na frente, porque não faz sinal de silhueta, entre aspas, né? Ao encontrar a silhueta cardíaca, simplesmente porque ele não está contíguo à silhueta cardíaca. Quem está contíguo à silhueta cardíaca é o diafragma esquerdo. Então, a gente diferencia do outro através dessa técnica. Uma outra coisa que a gente tem que ver é a corrosão de arco costal, tumor de Pancoast. Falei ainda há pouquinho sobre dor. O paciente, quando consegue... A dor é uma tradução muito grande das invasões ósseas, né? Por conta de que o periósteo é uma estrutura inervada e vascularizada, enfim. Então, não é incomum, quando um paciente tem tumor de Pancoast, ele sente uma dor irradiada para o ombro. E o primeiro profissional que ele procura é o ortopedista, a imensa maioria das vezes. E aí o ortopedista toma uma decisão lógica, que é fazer uma radiografia do local que está doendo, o ombro. Se a gente perceber, a radiografia do ombro, ela localiza aqui, né? Então não chega a atingir a estrutura torácica. Então, normalmente, o paciente é medicado com algum analgésico anti-inflamatório, melhora um pouquinho quando toma a medicação, mas daqui a pouco volta a doer e o paciente não resolve, depois procura um outro ortopedista. Tal. Mas a gente tem que lembrar que existem pacientes de risco maior para desenvolver câncer de pulmão. Então, são chamados pacientes de alto risco, pacientes que são fumantes, acima de 40, 45 anos. Né? Então, todo paciente nesta condição, tá? Nesse caso aqui é uma paciente, estou vendo sombreado da mama, tá? Então, teoricamente, é uma paciente. Então, todo o paciente que seja um paciente de risco para câncer de pulmão e que tenha uma dor que não melhora, tem que fazer uma radiografia de tórax, indubitavelmente. E nessa radiografia, o que a gente vê é uma hipotransparência que ocupa o terço superior, o ápice do pulmão direito, e uma outra imagem aqui que pode corresponder, a radiografia não nos ajuda, mas deve corresponder a um derrame encistado, tá? Um derrame encistado pelo aspecto dessa curvatura. Isso é uma lesão de parede. Esse ângulo que esta hipotransparência forma com a parede do tórax é um ângulo obtuso, ok? É um ângulo obtuso e que sugere que essa hipotransparência esteja relacionada com a parede e não com a estrutura torácica. Tá? Então, aqui precisaria de algum outro exame, talvez um ultrassom, um exame mais penetrado, para ver se também a gente não tem uma outra lesão costal nessa região. E aqui o detalhe mostrando a corrosão do primeiro, segundo arco. O primeiro está íntegro, o terceiro também, o segundo está... Tá? E uma das manifestações clínicas que esse tumor de Pancoast, tumor do sulco superior, que pode causar essa manifestação aqui da síndrome de Claude-Bernard-Horner, né? Oftalmia, ptose palpebral, enfim, uma série de que sugerem o comprometimento do simpático cervical, compressão do simpático. Bom, então passamos da estrutura de parede do tórax, parte mole, parte óssea, para pleura.
pleura e diafragma. Quando a gente fala de pleura, a primeira coisa que vem na mente é a gente olhar o seio costofrênico, e é isso que a gente tem que olhar imediatamente quando está estudando pleura, né? Bom, então vamos lá. Primeira doença mais comum pleural são os derrames pleurais. E qual é a definição radiológica do derrame pleural? Qual é o aspecto? É uma hipotransparência homogênea. As hipotransparências podem ser homogêneas ou heterogêneas. Ela é homogênea, tem a mesma densidade do fígado, a mesma densidade do coração. O coração não está tão branco quanto o fígado, porque a gente tem que lembrar que tem pulmão atrás do que não permite, né, que a densidade radiológica fique igual à densidade do fígado, por exemplo. Mas aqui a gente tem uma hipotransparência homogênea que borra o seio costofrênico e tem a papácula de Damasor. Existe uma técnica radiológica que nós já vimos, que é a radiografia em Laurel, que é para a gente ver se essa hipotransparência aqui representa um derrame pleural livre. A gente faz decúbito lateral e o derrame corre aqui. E faz esse biquinho. Que biquinho é esse aqui? Isso aqui, a cissura, pequena cissura, né, do pulmão direito, ela é uma deflexão pleural. Então, o líquido aqui entrou na pequena cissura. É um derrame livre que entrou aqui na pequena cissura. Uma outra imagem muito interessante, que tem um enredo muito próprio, né? Tem um aumento da área cardíaca, bem nítido. Tem um velamento do seio costofrênico, nítido também, está aqui borradinho e levemente centralizado. O seio costofrênico não está encostadinho na parede do tórax, está um pouquinho mais centralizado. Isso sugere a presença de líquido e tem essa hipotransparência de aspecto interstício, no mínimo interstício alveolar, né, bilateral, assimétrica, perilar. Então, isso fala muito a favor de uma insuficiência cardíaca. O Laurel, desse caso aqui, mostra exatamente o líquido correndo e entrando novamente na cissura, tá? Que é uma deflexão pleural. Ok? O derrame septal, nós vimos ainda há pouquinho uma imagem assim, ele forma esse tipo de alteração. É uma hipotransparência, né? E que forma um ângulo com a parede do tórax, né, maior que 90 graus. Se você tivesse aqui uma angulação entre essa imagem e o tórax, um ângulo agudo, isso sugeriria que essa hipotransparência estivesse dentro dos pulmões, colado na parede, formando um ângulo agudo. Então, o fato de haver essa angulação obtusa sugere que essa hipotransparência esteja relacionada à parede do parênquima pulmonar, a mesma coisa aqui. Aí, como é que eu diagnostico isso? Você tem várias maneiras de diagnosticar, uma das melhores, que eu acho, através do ultrassom, né? Porque não tem radiação ionizante, é mais rápido, mais barato, o paciente pode fazer várias vezes, que não tem nenhum problema para a saúde dele. Okay? Derrame septado. Pode estar em qualquer lugar, nós vimos ainda há pouquinho, provavelmente associado àquele tumor de Pancoast. O derrame intracisural, lembrem-se que a cisura, a pequena cisura, né, o pulmão direito tem duas cisuras, a pequena e a grande. O pulmão esquerdo só tem a grande cisura. A pequena cisura fica localizada mais ou menos na curvatura do quinto arco, em direção ao hilo. Então, essa imagem aqui, dentro deste contexto de aumento da área cardíaca, obliteração, velamento do seio costofrênico, uma certa hipotransparência bilateral simétrica de aspecto aparentemente interstício alveolar, esse conjunto de coisas nos faz lembrar de que isso aqui seja um chamado pseudotumor. Por que pseudotumor ou tumor fantasma? Porque um dia ele está assim, no outro dia talvez ele não exista mais aqui se esse paciente for adequadamente tratado com diurético. Qual é a característica dessa lesão? É que tem essa porção afilada nas extremidades. Então é como se fosse a imagem que eu tento fazer de uma bala que você compra, uma bala de tamarindo, sei lá se ainda se vende isso nos
né? Mas ela é gorduchinha aqui no meio, e na pontinha ela se afila, né? Porque aqui é a cisura, esse líquido está coletado. Esse paciente foi visto por alguém em 15/4 de 2005, a pessoa talvez não tenha se dado conta do que era, não tratou conveniente. Aqui está a imagem aparecendo, né, no perfil, a imagem aparecendo, um velamento do seio costofrênico posterior. 15/4. 17/6, o paciente continuava com a área cardíaca grande, velamento do seio costofrênico e o tumor tinha crescido para caramba, que tumor danado. E aí, 2 meses depois, 1 mês e meio depois, provavelmente tratado adequadamente, o infiltrado, a hipotransparência interstício alveolar desapareceu, o seio costofrênico ainda está borrado, ainda está velado, mas melhorou a hipotransparência, e o tumor fantasma, né, o derrame intracisural, se desfez. Ok? Então, não se esqueçam, quando a tumoração está superposta à área de cisura, não esqueçam dessa possibilidade. E esse contexto de área cardíaca grande e tal sugere insuficiência cardíaca com derrame pleural por conta dela. Derrame infrapulmonar. O que a gente vê no derrame infrapulmonar de característico? A porção mais alta do diafragma ela fica deslocada do meio para fora. Se a gente dividir o diafragma em duas porções, a porção meio e a porção externa, né? Então a gente teria a porção mais alta do diafragma um pouquinho deslocada. Isso é uma curiosidade. O derrame infrapulmonar tem várias teorias da sua formação. A verdade é que esse derrame se desfaz e faz. Se você colocar em laurel, o derrame corre. Se você voltar para a posição ortostática, o derrame se coloca novamente na mesma posição. Então está aqui uma radiografia ultra, em que a gente vê a porção mais alta do diafragma um pouco deslocada para fora, né, e o diafragma bem alto aqui, né, a superfície diafragma bem mais alta que a esquerda. O paciente faz um laurel, que evidencia que o líquido está ali acumulado, né, na cavidade pleural, mas sob o pulmão, em vez de ficar livre, se deslocando, fazendo a parábola da mão, ficar localizado sob o pulmão, uma característica bem peculiar. Aqui tem o derrame intracisural visto de frente, então aqui já não é mais a pequena cisura, é a grande cisura, que se situa de uma maneira que a gente está vendo a grande cisura de modo frontal. E aí a gente vê essa imagem densa aqui do derrame, aqui também o derrame se insinuando por dentro da grande cisura, essa imagem em véu. E o paciente em decúbito dorsal faz essa imagem aqui bem interessante, né, que tem um pulmão livre aqui circundado pelo derrame pleural em torno dele. Aqui um quadro em que o paciente apresenta uma imagem de transparência com borramento do seio costofrênico, mas a gente é capaz de ver o seio costofrênico um pouco desviado medialmente, então não é uma coisa só, são duas imagens superpostas. Se a gente olhar com cuidado, a gente vê uma imagem aqui tubular hipertransparente, sugerindo algumas imagens, sugerindo broncoaerograma. Então, isso aqui era uma associação de uma pneumonia com um derrame pleural. Então, aqui a gente vê aquela gradiente de penetração da coluna sendo violado, né? Então está aqui a coluna, deveria ser mais clarinha aqui, ficar preta, e aqui tem uma imagem de hipotransparência, né? Exatamente por essa condensação pneumônica e um derrame associado. E aqui um espessamento pleural, onde a gente vê o borramento do seio costofrênico, essa linha bem demarcada, como se fosse um derrame encistado, só que a gente também vê essa imagem aqui, que é exatamente a pleura vista de frente.
Então, ela vista tangencialmente mostra essa imagem aqui. Só que a pleura não está só aqui, ela está circundando o pulmão, né? Então, ela está indo por trás e vindo pela frente. Está toda espessada, dando essa imagem aqui muito sugestiva. Diagnóstico, você faz um ultrassom também, identifica o espessamento, não vai identificar líquido, não precisa chegar à tomografia. Lógico que todos esses exames de imagem serão solicitados ou realizados conforme a demanda. Essa imagem aqui também é uma imagem boa para se guardar, uma imagem bizarra. O que é uma imagem bizarra? Ela não tem... Vamos voltar para cá. Essa imagem aqui, ela tem um aspecto poligonal, né? Tem o pulmão é como se fosse vários poliedros juntados e envolvidos por pleura, né? Todos os lóbulos secundários, segmento, subsegmento, os lobos pulmonares, tudo guarda como é que se diz? Uma apresentação geométrica. Então, quando você tem uma afecção parenquimatosa, principalmente uma condensação, uma hipoparência, uma pneumonia, alguma coisa assim, tem um aspecto geométrico também. Já aqui, não é, isso é uma coisa bizarra. A gente vê que é uma estrutura que parece que é uma folha que se dobra aqui. Vocês conseguirem imaginar, imagina uma folha que se dobra. Isso é a pleura que está calcificada. E a consequência dessa calcificação é que distorceu completamente a estrutura do tórax. O tórax aqui não funciona mais, né? Na inspiração e expiração, ele não amplia e não diminui de volume, ele está fixo. E essa estrutura toda ficou cintada, ficou apertada por essa calcificação. Isso aqui é uma sequela. Do que pode ser isso? Nós já falamos a possibilidade disso aqui ser uma sequela de pneumotórax terapêutico. Isso é uma possibilidade, é uma questão de colher a história do paciente e ver se ele tratou tuberculose nos anos 50 com um pneumotórax terapêutico. O resultado é esse aí. Okay? Mas isso também pode ser o resultado de um empiema, de um derrame pleural que fez um espessamento, depois calcificou, qualquer coisa dessa. Mas essa é a imagem que fica bizarra. Mas dá para a gente entender que parece que é uma folha que está envolvendo ali o pulmão que está apertadinho, ou seja, por esse espessamento e esse encarceramento pulmonar. Uma outra lesão pleural é um mesotelioma. O mesotelioma é uma doença maligna da pleura relacionada à exposição ao amianto, principalmente. Né? Então, a gente tem que estar sempre colhendo uma história para ver se tem essa possibilidade. E o que aqui aparece? Bom, a gente vê um velamento do seio costofrênico, a gente vê uma hipotransparência nessa região, mas a gente percebe que há imagens que parecem nódulos aqui, entendeu? Tem densidades que se superpõem, não é uma estrutura homogênea, é alguma coisa que está superpondo. Isso causa uma dor danada também, ok? Então, aqui no caso, uma tomografia seria bastante esclarecedor. Pneumotórax é um outro tipo de derrame, não é um derrame líquido, é um derrame gasoso, né? Mas é uma afecção que é estudada quando você analisa a pleura. Então, você analisando a pleura, encontra o pneumotórax, que é uma hipertransparência avascular. Você não tem vaso nenhum. Então, aí a gente consegue delimitar o contorno do pulmão que está semi-atelectasiado. Ele está com uma atelectasia, uma redução do volume compressiva. Né? O pneumotórax está apertando, está comprimindo o pulmão. Então, não dá para a gente saber se aqui é uma lesão intraparenquimatosa ou é simplesmente porque o pulmão está amassado e aqui nesta região ficou mais denso porque não tem ar, porque o pulmão ficou amassado. Mas importante nessa radiografia, lembrar sempre que é esse aspecto avascular. Se você encontrar alguma linha aqui, você não identificar direitinho essa delimitação, encontrar alguma linha suspeita, isso pode ser um artefato, uma coisa, tá? Porque o pneumotórax é uma hipertransparência avascular. Então, tem uma coisa importantíssima aqui, que é essa linha que é formada aqui embaixo.
é uma linha de acúmulo de líquido em pequena quantidade. Se fosse grande quantidade, talvez formasse uma imagem de hidropneumotórax. Aí seria um nível hidroaéreo, tá? Uma linha. Aqui é tão pouco líquido, provavelmente é o líquido de produção, o líquido pleural, que é produzido e agora não está sendo mais reabsorvido, né, por causa da condição nova, ou sangue de alguma rotura, de uma blebe, de alguma aderência, alguma coisa. Então, na verdade, é uma pequena quantidade de líquido que está circundando a cúpula pleural, a cúpula diafragmática. Então, o diafragma está aqui, né? Você tem pleura por aqui, a pleura parietal, né? Que está aqui envolvendo essa região, e acumulou líquido em volta do diafragma, e dá essa imagem, que alguns autores já chamaram de V invertido, V deitado. Né? A gente colocar, usar da imaginação, a gente vai imaginar que isso aqui é um V. Tá? Isso aqui. Que o nível hidroaéreo visto circundando o diafragma. Ok? E está aqui a imagem do pneumotórax. Aqui já houve um acúmulo de líquido suficiente para cobrir a superfície toda. Então, o que a gente vê é um nível hidroaéreo, é um hidropneumotórax. E nesta radiografia, diferentemente dessa, eu não vejo grandes lesões pulmonares, mas nessa aqui, aparentemente, tem uma lesão pulmonar aqui nítida. Né? Tem uma densidade alta aqui, diferentemente do resto do pulmão. Okay? Então, uma pessoa do sexo feminino, a gente vê a mama e tem esse hidropneumotórax. Isso aqui é o perfil mostrando o hidropneumotórax. Tá? Então, viu o nível hidroaéreo porque tem ar e líquido, e a gente tem que identificar o que é. Mas o importante desse sinalzinho aqui, é que às vezes você faz uma radiografia muito penetrada, com qualidade menor, e o pneumotórax é pequeno, não é tão nítido quanto esse aqui, mas a presença dessa imagem aqui sela o diagnóstico. Você vai lá, pode pedir uma radiografia mais adequada, pede uma radiografia em expiração, e a gente vai ver logo adiante por quê. Ok? Sempre desconfiar quando encontrar esta imagem aqui na base do pneumotórax, na base do tórax. Pneumotórax de pequeno volume, aqui eu acabei de falar para você. O paciente tem um pneumotórax, mas você não vê. Né? Fica difícil de ver. Quando ele faz uma expiração forçada, a gente, com cuidado, vai ver que há uma diferença de penetração. Surge, então, uma área de hipertransparência avascular. E a linha do pneumotórax está passando por aqui. O que eu consegui com isso? Ao fazer uma expiração forçada, eu diminuo o volume do pulmão, o volume de ar dentro do pulmão, né? E, relativamente, o pneumotórax fica com um volume de ar maior, tá? E fica mais visível por conta disso. Então, sempre que você tiver uma clínica em que o paciente se queixa dor torácica súbita, tosse seca, alguma dispneia, você vai examiná-lo clínico, você já suspeita pelos dados de história que houve um pneumotórax. Você vai examinar, tem MV diminuído, né? Tem diminuição do frêmito, tem percussão mais timpânica do que é o normal, ou hipertimpânica, se o pneumotórax for grande, isso sela o diagnóstico. Então, derrame pleural também pode dar diminuição do frêmito, diminuição do MV e alteração na expansibilidade. Mas o que diferencia um do outro é a percussão, onde um vai estar maciço e o outro vai estar timpânico. Okay? E aqui nós temos a imagem de um pneumotórax hipertensivo. O que é o pneumotórax hipertensivo? Provavelmente, onde rompeu-se o tecido pulmonar e vazou para a pleura, digamos assim, fez um mecanismo desenvalvular nessa fístula, que a gente chama de fístula broncopleural, né? Porque drena o conteúdo do brônquio, que é o ar, para dentro da pleura. E aí, por causa do mecanismo valvular, o ar sai para a cavidade pleural, mas não volta.
né? E ele vai enchendo cada vez mais essa cavidade pleural até atingir um ponto de equilíbrio. Só que até atingir um ponto de equilíbrio, ele pode comprometer toda a função respiratória e circulatória. Você vai aumentando a pressão intratorácica, vai empurrando o mediastino para o outro lado, este pulmão aqui não funciona, o outro passa a funcionar menos porque está sendo comprimido. Isso é igual ao paciente desenvolver insuficiência respiratória e vascular, porque diminui o retorno venoso também. Então, isso é um quadro emergencial, ok? E é um diagnóstico relativamente fácil de fazer, porque vai ter uma história, vai ter um exame clínico muito sugestivo, mas a gente não deve abdicar da radiografia nunca, a não ser que você não tenha como fazer a radiografia de jeito nenhum. Mas a radiografia nos ajuda a diminuir a chance, diminuir os erros, enfim. Radiografia é, como eu já falei em outras ocasiões para vocês, para nós pneumologistas, ela é como exame físico, não é um exame complementar. Bom, eu creio que aqui é o último slide desse tópico. A próxima, eu gostaria de abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas na próxima oportunidade nós vamos passar para doenças do diafragma, depois do mediastino e depois do pulmão, né? E para a gente começar, isso é uma coisa introdutória na radiologia de tórax. Eu estou tentando seduzir vocês, mostrando o prazer que existe de analisar uma radiografia e como ela pode nos ajudar, como um exame simples pode nos ajudar. A gente tem visto atualmente, com a pandemia pelo coronavírus, que a radiografia de tórax ajuda pouco, porque ela não consegue identificar aqueles infiltrados em vidro fosco, né, que muitas vezes são precoces e podem estar distribuídos numa determinada quantidade, que pode implicar numa decisão terapêutica do paciente. Mas ela também ajuda, ela deve ser feita assim para fazer algum diagnóstico diferencial. Né? Se o paciente tem uma insuficiência respiratória, tem uma radiografia aparentemente normal, nós temos que pensar efetivamente que ele tem alguma coisa que numa tomografia deve ser vista com melhor qualidade. Ok? Então, estou aqui disponível e dou por encerrada a minha exposição.